No sábado e no domingo eu preguei um pouco sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Como é dramática a situação do mundo se nós olharmos com fé. Por um lado, o pecado se espalhou e já poucos chamam ao bem, bem e ao mal, mal. E por outro, e por trás disso está a presença do inimigo que também se infiltrou em todos os níveis da vida humana. Hoje vou pregar sobre o grande remédio que Deus oferece à humanidade para estes tempos difíceis que vivemos. E qual é o grande remédio que Deus propõe? O Santo Rosário. Então essa é já a ideia que eu gostava que você guardasse no seu coração. O grande remédio para os males do mundo de hoje é o Santo Rosário. Em Portugal e no Brasil, nós distinguimos o Rosário do terço. O terço é uma terça parte do Rosário, da oração do Rosário. Em Espanha, em outros países, eles não usam a palavra terço, usam só rosário. Normalmente, quando dizem rosário, significa o terço. Quando dizem o rosário completo, significa o que nós chamamos rosário. Então, quando eu falo rosário, eu me estou referindo aos 3 terços, ao rosário completo. E a grande embaixadora, aquela que nos tem entregado este remédio, que nos tem recordado, é a Virgem Maria. A Virgem Maria que tem aparecido em todo canto do mundo. Eu já falei da medalha milagrosa, mas tem tantas, né? Lourdes, Fátima, na Bélgica, em África, no Japão, muitas aparições já reconhecidas, e sempre a Virgem Maria vem com o terço, reza o terço muitas vezes, e sobretudo nos convida ao terço e ao Santo Rosário. Deus quis conceder ao Rosário uma eficácia especial. Tem tanta oração, tem tanta novena, tem tantos terços, mas o Rosário não é só mais um entre tantas devoções, é especial. Deus quis dar ao Rosário uma eficácia especial, é mais forte, é poderoso. Se você perguntar, mas padre, por que o Rosário é poderoso? Por que é especial? Não sei responder, porque Deus quis. Deus quis dar ao Rosário uma eficácia especial. Eu conto muitas vezes, nos exorcismos, o demônio sempre não gosta do terço. As pessoas que me ajudam sempre estão rezando o terço durante os exorcismos, silenciosamente. Só falo em voz alta eu, que estou rezando o exorcismo. E o demônio detesta o terço. Basta que você detesta que rezemos o terço e também detesta o terço em si. Se você encostar o terço na pessoa que está sendo atacada, ele se queima, né? Ele parte os terços.
esconde os terços. O terço é poderoso. A palavra rosário, penso que todos sabem, mas é bonito relembrar. Vem de rosa. Em latim, rosarium significa conjunto de rosas. E simboliza, é uma analogia, uma imagem. Cada Ave Maria é como uma rosa. Um rosário é uma coroa de rosas. 150 rosas, 150 Ave Marias que estou oferecendo a Deus, que estou oferecendo à Virgem Maria. E numa aparição, Nossa Senhora disse que quando rezamos a Ave Maria, é como uma rosa que se eleva até ao céu. Mas devemos rezá-la com amor e devoção, com calma, com atenção. Porque senão, disse ela, se vai rápido demais, perde as suas bonitas pétalas. Então é preciso não só rezar, mas rezar bem, com atenção, com amor. Cada Ave Maria. Tem algumas pessoas que criticam o Santo Rosário, às vezes até católicos. Umas dizem: o rosário é muito repetitivo. Padre, não rezo o rosário porque é muito repetitivo. Sempre a mesma, uma Ave Maria, outra, é muito repetitivo, muito cansativo. Mas um coração cheio de amor não se cansa de dizer àqueles que ama, que os ama. Os namorados são muito repetitivos. Já reparou? Eu te amo, meu bem. Passado 10 minutos, eu te amo. O amor não se cansa de se declarar. Quando nos cansamos, é sinal que o amor está arrefecendo, que está diminuindo. Quem não ama, se cansa de fazer as mesmas declarações de amor. Tem outras pessoas, as que têm mais, às vezes, formação teológica, padres, que dizem: o rosário não é uma oração litúrgica. E é verdade, o rosário não é uma oração litúrgica. Porém, se você vir com muita atenção, é uma oração profundamente bíblica. Quem ensinou a nós o Pai Nosso? Jesus. A primeira parte da Ave Maria, quem nos ensinou? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Quem disse isso? São Gabriel. A segunda parte, Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Uma oração profundamente bíblica. O Pai Nosso, Jesus, Ave Maria, São Gabriel, Santa Isabel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, e meditamos os mistérios da nossa salvação no Santo Rosário. Os mistérios da Anunciação, visitação. O rosário é profundamente bíblico. E ainda que não seja uma oração litúrgica, é uma oração que podemos dizer que nos prepara para a liturgia.
de um modo especial para os sacramentos, para a Santa Missa. Lá na Europa, em Medjugorje, penso que já ouviram falar, tem um local onde a Virgem Maria já aparece há muitos anos. E ela pediu à paróquia que todas as tardes se rezassem 2 terços antes da Santa Missa e 1 terço no final da missa, todos os dias. A Virgem Maria pede que se reze o rosário todos os dias. E que bonito, ela quer o rosário como preparação para a missa e como ação de graças depois da missa. E eu já lá eu tive a graça de poder estar lá 3 vezes e não há palavras para descrever o ambiente que você vive naquela paróquia. É único, único. Todo mundo trabalha até às 5 da tarde, 5:30, chega a hora de ir na missa, toda a gente vai na missa. Toda a gente, pai, avós, pais, filhos, todo mundo reza os terços, missa e terço, todos os dias, e para eles é normal. O rosário não é litúrgico, é profundamente bíblico e nos ajuda a viver com mais fruto a missa, a liturgia da igreja. E tem uma terceira objeção. Tem gente que diz: o rosário é só uma devoção mariana e nós somos cristãos, nós seguimos Jesus, devemos estar centrados em Jesus. Mas se você olhar com atenção, o rosário é uma devoção mariana, mas cristocêntrica. No centro da Ave Maria, o que está? A palavra, o nome de bendito o fruto do vosso ventre. Em cada Ave Maria, o centro é Jesus. E os mistérios que meditamos no Santo Rosário são os mistérios da vida de Jesus: o nascimento, a morte, a ressurreição. Então, Maria, quando olhamos para Maria, Maria nos mostra Jesus. E agora eu gostava de recordar alguns acontecimentos históricos da história da igreja, da história da salvação, em que nós vemos como Deus nos salvou por meio do Santo Rosário. E a primeira é com a vida e com a pregação de São Domingos de Gusmão, um santo espanhol, fundador da ordem dos dominicanos. Viveu no final do século XII, início do século XIII. E ele se deu conta que no sul de França, no norte de Itália, estava crescendo grandes heresias, a heresia dos cátaros. E como amava muito a Deus e amava muito esses irmãos, se dedicou a tentar trazê-los de volta para a Igreja Católica. Tentar ajudá-los a sair dos seus erros e a se converterem. E começou pregando. E depois de várias tentativas, começou desanimando. Por quê? Porque os corações estavam fechados e ninguém queria mudar. Foi um grande fracasso. E aí a Virgem Maria apareceu
para São Domingos e lhe disse para pregar o rosário. Lhe ensinou o rosário e para ele divulgar o rosário e rezar o rosário. E a partir desse momento, os corações se começaram arrependendo e convertendo. E a missão de São Domingos, que até aí tinha fracassado, começou a prosperar. Graças à intervenção da Virgem Maria, que lhe deu o Santo Rosário. E foi graças a São Domingos, depois a Ordem Dominicana levou esta devoção a todo o mundo. Graças a São Domingos se espalhou na Europa e depois, pelas missões, se espalhou em todo o mundo católico. Nesses tempos de São Domingo havia também batalhas militares entre os hereges e os católicos. E houve uma famosa batalha, 1213, que milagrosamente os católicos venceram contra os cátaros, contra os hereges, perto de Toulouse, em França. A força do Santo Rosário. Um pequeno exército conseguiu vencer um grande exército. Na Bíblia, tantas vezes, vemos isso. Alguns séculos mais tarde, no século XVI, temos um grande Papa, São Pio V, que era um Papa dominicano, filho de São Domingos, portanto, muito devoto da Virgem Maria e do Santo Rosário. E durante o seu reinado, os turcos, o Império Otomano, os muçulmanos, começaram invadindo a Europa e conquistando zonas católicas, e não tinha jeito de frear, de travar o seu avanço. E a situação ficou complicada. O Papa ficou preocupado. E o Papa fez duas coisas. O Papa São Pio V convocou um pequeno exército de católicos, não conseguiu tantos como os turcos, mas graças a Deus havia católicos dispostos a defenderem o seu povo e os seus países. Se formou uma pequena armada católica, naval, e o Papa São Pio V fez uma coisa ainda mais importante, que pediu a todo o povo de Deus: vamos ajoelhar e vamos rezar o Santo Rosário, pedindo à Virgem Maria que nos salve, que nos ajude nesta hora de aflição. Foi isso que o Papa fez. Meus filhos, vamos rezar o Rosário, pedir à Virgem Maria que nos salve nesta hora de aflição, porque tudo parecia que ia cair. E milagrosamente, no famoso dia 7 de outubro, 1571, uma famosa batalha naval entre a pequena armada católica e a grande armada do Império Otomano, os católicos venceram milagrosamente. Não tem explicação humana. Depois dessa grande vitória, dia 7 de outubro, o Papa instituiu a festa em honra de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora da Vitória. Então, e todos os anos celebramos. 7 de outubro, se você for na Santa Missa, é a missa em honra de Nossa Senhora do Rosário, porque foi um dia de uma grande graça que Deus concedeu ao seu povo através
do Santo Rosário. Parece que o acampamento do próximo ano vai ter essa data, né? Outro grande santo, desta vez francês, São Luís Maria Montfort. Graças a Deus é muito amado aqui no Brasil, eu vejo. Ele era um grande devoto do Santo Rosário, escreveu um livro sobre o Santo Rosário. Se você puder, leia. Vou só fazer 2 citações breves sobre o Rosário de São Luís Maria. Diz São Luís Maria: armai-vos, pois, com estas armas de Deus, armai-vos do Santo Rosário e esmagareis a cabeça do demônio. Muito claro. E vivereis tranquilos contra todas suas tentações. Você quer viver tranquilo? Quer vencer as suas tentações? Quer esmagar a cabeça? São Luís está dizendo: reza o rosário, meu filho. Daí vem que o rosário, mesmo o objeto material, seja tão terrível ao diabo, que os santos se tenham servido de ele para encadear o demônio e expulsá-lo do corpo dos possessos, segundo testemunham várias histórias. Eu contei para você no início, nos exorcismos eu vejo como o demônio odeia o rosário. Outra citação, também bem forte: ainda que vos encontrasseis à beira do abismo, ou já tivesseis um pé no inferno, ainda que tivesseis vendido a vossa alma ao diabo, ainda que fosseis um herege, endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde vos converteríeis e salvaríeis, desde que rezeis devotamente todos os dias o Santo Rosário até a morte, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão dos vossos pecados. Ou seja, se você tivesse quase caindo no inferno, pacto com o demônio, herege, perseguidor da igreja, se você rezar o rosário, se salvará. É forte. Depois uma última dele, que eu também gosto, sobre o modo de rezar. Como é importante rezar com devoção, com amor, com calma. É uma pena, diz São Luís Maria, ver como a maior parte das pessoas rezam o rosário. Rezam com uma precipitação espantosa. Devoram até a maior parte das palavras. Ave Maria, cheia de graça. Oxe, calma, meu irmão. Você está falando com a Virgem Maria? Está falando com Deus? Então tome vergonha nessa cara. Em Lourdes, Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette. Apareceu 18 vezes, sempre com o rosário, e rezava o terço com Santa Bernadette. E nas últimas 4 aparições, a aparição demorou bastante, mais de 1 hora. Por quê? Porque a Virgem Maria não rezou apenas o terço com Bernadette, rezou o rosário, rezou os 3 terços com Santa Bernadette. Então isso já diz tudo. E em Lourdes a Virgem Maria pediu para fazermos oração e penitência pela conversão dos pecadores, que somos também nós.
Em Itália tem um santo a mim muito querido, o Beato Bartolo Longo. Não sei se é muito conhecido aqui no Brasil. Lá na Itália é muito amado. Ele construiu um famoso santuário em honra de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, perto de Nápoles. Ele morreu no século XX já, 1926. O Papa João Paulo II o apelidou, o qualificou como verdadeiro apóstolo do Rosário. Então a história deste santo é bem curiosa. Ele era muito inteligente, fez os seus estudos e quando estava na universidade se começou envolvendo em coisas ocultistas, sociedades secretas, espiritismo. Chegou fazendo uma preparação para ser sacerdote satânico. Imagine. Mas curiosamente, apesar de tanto pecado, de tanta loucura, ele nunca deixou de rezar o terço que tinha aprendido desde pequeno, desde criança. Às vezes a nossa vida tem essas contradições, né? Estamos lá no fundo do pecado, mas rezamos a Deus. E Deus lhe deu a graça de não só uma grande conversão, mas de através da sua vida salvar muita gente. Muita gente se aproximou de Deus graças a ele. Depois da sua conversão, se confessou, percebeu que tinha que fazer penitência, reparar os pecados que tinha cometido, que eram tantos, e a providência de Deus o levou para perto de Nápoles, para uma zona muito pobre, e uma senhora rica confiou a ele a administração de uns terrenos que ela tinha lá. O povo era bem pobre, e ele começou dando catequese ao povo e propagando a devoção do rosário. E depois os milagres foram acontecendo. Deus foi fazendo a sua obra e hoje você vai e tem um dos mais bonitos, mais importantes santuários de Itália. Todo o povo vai lá rezar a Nossa Senhora do Rosário. Quando depois da sua conversão ele ouviu uma voz, ele se perguntava, eu vou ler as palavras dele, ele dizia: depois de uma vida péssima, me arrependi e comecei um caminho de conversão, mas conseguirei salvar a minha alma? Ele se perguntava. Em determinado momento, uma voz interior soou no fundo da minha alma: se queres salvar-te, propaga a devoção do rosário. Que bonito. Fátima vai fazer agora no próximo ano 100 anos. Em Fátima, Nossa Senhora insistiu muito no terço e no rosário. Logo na primeira aparição, 13 de maio, a irmã Lúcia pergunta: quem é a senhora? Eu sou do céu. E depois diz a irmã Lúcia: e eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. A Virgem Maria ensinou logo que quem reza muitos terços vai para o céu. Nesse dia, Portugal estava em 1917, na Primeira Guerra Mundial. Logo na primeira aparição, a Virgem Maria diz: rezem o terço todos os dias para
alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Veja bem, a Virgem Maria está dizendo, nos está propondo como solução, como remédio para alcançar a paz no mundo e o fim de uma guerra mundial, o terço todos os dias. Parece incrível como uma oração tão simples pode alcançar uma graça tão grande. Parece impossível. Por isso nós não somos tão fiéis ao terço, porque nos parece impossível que tenha um efeito tão grande. Terminar uma guerra mundial, alcançar a paz no mundo. Dois meses depois, a Virgem Maria diz: continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Terço todos os dias, pelo fim da guerra, paz no mundo, em honra de Nossa Senhora do Rosário. Só ela lhes poderá valer. A irmã Lúcia sempre levava a Nossa Senhora muitos pedidos de cura, pessoas que tinham problemas, que estavam doentes, e a Virgem Maria dizia duas coisas. Recomendava que rezassem o terço e que assim alcançariam as graças durante o ano. Noutros casos dizia que umas seriam curadas, outras não, porque é necessário que se convertam. Ou seja, se você não quer largar o pecado, você está fechando o seu coração à graça de Deus. E depois vem o nosso querido, amado São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. Todos conhecemos, graças a Deus. O demônio detesta o Padre Pio. Eu invoco o Padre Pio e ele não gosta. O Padre Pio, na minha opinião, é o campeão mundial do rosário. Ele escrevia um diário, e no diário que ele escrevia, no ano de 1929, você lê lá que ele escreveu um propósito de rezar 5 rosários por dia. Eita! 5 rosários por dia. Sempre tinha o terço na mão, sempre tinha o terço na mão. Ele dizia que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Um dia, um dos seus irmãos franciscanos, um dos frades, perguntou para ele: Padre, quantos terços o senhor já rezou hoje? E o Padre Pio lhe respondeu: pelo menos 30. E por quê? Você se pode perguntar, e por que tanto terço? Por que tanto terço? Onde foi o Padre Pio buscar essa ideia de que o terço é importante e que temos que rezar muitos? Por que não rezar outras orações, outras devoções? Então vou mostrar por quê. Ele disse por quê. Ele chamava o terço simplesmente a arma. Às vezes acordava, ou estava em algum lugar, tinha pousado o terço numa mesa ou assim, e quando de repente dizia: onde está a arma? Onde está a arma? Essa era a arma. Ele dizia do rosário:
arma de defesa e de salvação, doada por Nossa Senhora para usá-la contra as astutas ciladas do inimigo infernal. Que arma de defesa e de salvação, doada por a Virgem Maria para usá-la contra as astutas ciladas do inimigo infernal. Essa é a arma. Meu irmão, eu lhe peço hoje, não largue essa arma, por favor. Ele pedia muito às pessoas para rezarem o rosário, o Padre Pio. E pregando, ele dizia: ele aconselhava a amar a Nossa Senhora e a rezar o rosário, porque o rosário é a arma contra os males do mundo. O rosário é a arma contra os males do mundo. São Pio de Pietrelcina. Muito claro. Só não enxerga quem não quer. Outra afirmação dele, bem forte: se a Imaculada em Lourdes e até mesmo o Imaculado Coração em Fátima recomendaram insistentemente a oração do terço, não significa que esta oração tem um valor excepcional para nós e para os nossos tempos? Ou seja, Padre Pio está dizendo: essa não é uma ideia minha, foi a Virgem Maria que pediu, lá em Lourdes e em Fátima. Não sou eu que digo, é o céu que pede. E depois um testemunho dele, muito bonito: Nossa Senhora nunca me recusou uma graça através da recitação do terço. Eita! Nossa Senhora nunca me recusou uma graça através da recitação do terço. E o mesmo é verdade na sua vida. Eu já experimentei na minha vida isso, umas graças bem grandes que só alcancei através do terço. E primeiro tentei por muitas outras vias, não deu certo, só com o Santo Terço. A irmã Lúcia, todos conhecemos, a pastorinha de Fátima, que se Deus quiser será beatificada. Não sabemos ainda, não tem anúncios oficiais, mas eu sei que tem muitas graças, que tem muitos milagres já por sua intercessão. A irmã Lúcia diz duas coisas que a mim me impressionam muito. Uma é que depois da Santa Missa, o terço é a oração mais querida por Deus. Veja, depois da Santa Missa, o terço é a oração mais querida por Deus, diz a irmã Lúcia, pastorinha de Fátima. E a segunda coisa é que não existe nenhum problema, seja espiritual, seja material. Veja bem, conversão do seu filho, do seu marido, libertação do pecado, do vício, libertação do demônio, seja material, financeiro, de saúde, doença, não tem nenhum problema espiritual ou temporal que não possa ser resolvido com o terço. Uma afirmação bem forte. E por último,
o nosso queridíssimo, amadíssimo São João Paulo II. Que dispensa apresentações. Poucos dias depois de ser eleito Papa, ele afirmou publicamente: o terço é a minha oração preferida. Uma oração maravilhosa. O terço é a minha oração preferida, uma oração maravilhosa. Maravilhosa na sua simplicidade e na sua profundidade. Que lindo. Também recordo tem tantas fotos, né, do Papa rezando o terço com devoção. E, enfim, podemos dizer, o Papa do terço que Deus nos deu, e de Maria. E por fim, queria terminar com uma afirmação dele e um convite, que é um convite para todos nós, e que é um convite que faz o céu, a Virgem Maria. Ele diz: o rosário pode ser recitado integralmente todos os dias, ou seja, os 3 terços, não faltando quem louvavelmente o faça. Ou seja, o Papa está dizendo que pode ser rezado os 3 terços todos os dias, e que graças a Deus tem muita gente que já faz isso. E eu noto nestas aparições da Virgem Maria mais recentes, que a Virgem Maria hoje pede mesmo os 3 terços. Em Fátima, em Lourdes, pedia o terço todos os dias. Hoje está pedindo os 3 terços, o rosário completo todos os dias. Por quê? Porque a batalha se está tornando mais dura, mais violenta. A batalha espiritual em que estamos envolvidos. E se o terço é a nossa grande arma, então temos que usar. Você vai pensar: padre, mas eu não tenho tempo, a minha vida é complicada, tem a casa, tem o trabalho, tem os filhos, tem. Sim, tem muita coisa, mas se você quiser, e sobretudo se você pedir a Deus a graça, peça a Deus. Você pode não conseguir, mas a coisa mais importante é desejar. Senhor, eu gostava de poder rezar, o Senhor tem que me ajudar, porque eu não estou vendo. E eu conheço vários testemunhos muito comoventes de pessoas que pensavam que não ia dar certo, que não era possível, e que hoje viram uma grande transformação na sua vida, desde que começaram a rezar o rosário todos os dias. Alguns são sacerdotes, imagine. Alguns são... Um bem conhecido aqui no Brasil, o Padre Marcelo Rossi, amadíssimo Padre Marcelo. Deu o testemunho dele. Ele teve todo o problema de depressão. Eu vi o vídeo com o testemunho. E ele disse que lhe custava muito rezar o terço. Para ele era difícil. Muito humilde o Padre Marcelo. Eu amo muito porque ele é muito humilde. E ele dizia... é um grande instrumento de Deus. Ele dizia: não consigo, que lhe custava muito. Mas ele disse que foi o rosário e o exercício que salvaram ele. E reza os 3. E começou rezando os 3. Como é poderoso o Santo Rosário. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos pôr de pé.